dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que você está? Espero que tenha dormido bem, como eu dormi também. Muito calor. Depois das 4 horas de dia esfriou demais, agora está frio. Sol quente, mas frio. Quero agradecer. Primeiro agradeço a Deus pela vida de vocês, pela companhia, que são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Irmãos, vocês não sabem o que é você passar o dia inteiro, né? Igual fico aqui. Ninguém para conversar. A esposa está cuidando, depois das 13 horas até a hora que eu acabo a leitura, ela vai descansar, vai deitar agora. Vai deitar, enviar mensagem, orar no celular. E eu fico aqui sozinho, o dia inteiro. A companhia que eu tenho é a de vocês. Primeiro Deus, depois é de vocês. E sabe o que é? Às vezes é Deus exprimindo o espírito de opressão, de depressão, de ansiedade da gente. Deus sabe tanto que eu sou ansioso. Então, Ele preparou vocês como companhia para mim. Eu não tenho outra coisa a falar a não ser isso. Deus preparando. Preparou vocês para me ser minhas companhias. Eu agradeço tanto a Deus pela vida de vocês. Alguns, às vezes, liga, as ligações de vídeo. Outros, quem não tem o Zap, ele faz ligação só para conversa, um bom dia, boa tarde, como é que tá? É gratificante. Ou tem uns que eu nem sei falar inglês, só o gesto, o sinal que eles fazem é bom demais. Pessoas lá do Quênia, tem pessoas de Portugal entendem o que eles falam, daí a língua é igual. Eles fazem ligação de vídeo, é muito bom. As pessoas que eu tenho no Zap, poucos ligam, né? Só receber a ligação, só perguntar como é que tá, é bom demais. Eu tenho recebido no Face também as ligações, é muito bom. É gratificante no Instagram. Tem um lá do Iraque, eu não entendo nada que ele fala, como ele não entende o que eu falo. Só que as mensagens que ele envia para mim, ele traduz em português. Ele entende, mas quando ele liga, eu não entendo nada que ele fala por sinal. É muito gratificante, irmão. Vamos começar o vídeo? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia, pela noite de repouso, Pai. Por mais um dia que o Senhor nos permite estar de vivo, Pai. Mais um dia que o Senhor permite nós estarmos falando do teu amor, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. E principalmente obrigado por ser Deus Santo, não ser nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. O filho que eu posso fazer que desagradou o Senhor. Perdoa-me, Pai, sou um homem falho, minha panitela. Mas tenho falhado de ter sido o teu Espírito, Pai, com nossas falhas, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Somos carentes do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Fala também no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que teu Espírito tem a falar e não que nós temos que queremos ouvir. Seja tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Eu vi só o versículo 11, porque foi que minha filha copiou. Ela aqui não entende, ela só pega as palavras grifadas. É uma promessa, uma visão de um anjo. Quando Jesus, ali no versículo 10, quando Jesus foi levado ao céu, depois de passar 40 dias com o discípulo, eles mandaram ele ficar nessa guerra até que ele voltasse. Então eles ficaram ali olhando quando Jesus subiu. Olhando se Jesus subiu.
Aí chega dois varões vestidos de branco, ou seja, dois anjos, e fala da seguinte maneira para ele: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi subindo em cima ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aqui foi quando Jesus já esteve por 40 dias subindo ao céu. Então, essa promessa está para mim e para você no dia de hoje. Esse Jesus que nós não vimos subir, mas que pela fé, pela crença que nós temos em Deus, no poder dele, nós sabemos o que aconteceu, ele há de vir de novo. A Bíblia fala que ele voltará novamente. Segunda vez, só que agora, segundo a Escritura, ele mesmo falando para os discípulos, ele não vai pisar. Ele vai vir nas nuvens com os anjos, vai dar ordem aos anjos para você ver, colher os frutos. Vai dar os ordens aos anjos para colher ou para pegar aqueles que estão vigiando. E o mesmo Jesus que nós, pelos nossos olhos espirituais, vimos subir, pela nossa fé, naquele dia ele vai voltar de novo. Essa promessa vai se cumprir porque está na Bíblia. Então, esse Jesus que os apóstolos, que o povo naquela época viram subir, ele vai vir novamente. Só que eu creio que não vai ser como está aqui. Eles viram ele subir, e ele vai voltar. Então, vai se cumprir. A palavra de Deus, Deus não se arrepende do que ele fala, e nem mente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Você entender melhor, ler a partir do versículo 10, pode ler no começo, é pequeno. O versículo 10 já completa o que foi lido aqui agora, o versículo 11. Vamos agora para o livro do profeta Zacarias. Amanhã nós encerraremos o profeta Zacarias. Mais um livro que fecha. O capítulo 13, ele começa no versículo 1, a introdução dele. A destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel. Aqui, o profeta Zacarias, pela palavra do Senhor, falando para nós que os inimigos do povo de Deus vão ser destruídos. Nós lembramos da Babilônia, foi destruída. Egito teve uma destruição para libertar o povo de Deus. E quem é inimigo do povo de Deus, eles vão se destruir. Eles mesmo se autodestroem porque não confiam, não acreditam no Deus que nós servimos. Aí, quando destruir os inimigos, o arrependimento do povo de Israel por não ter crido no Senhor, não ter dado ouvido aos profetas, e a purificação. O povo de Israel vai ser purificado. Assim está escrito para nós no dia de hoje. Agora, vamos ler alguns versículos do 1 ao 6. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, dirão:
não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas envergonharão cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, os profetas vai deixar naquele tempo, que vai deixar, porque a palavra diz, nós vemos hoje, irmão, quantos falsos profetas tem por esse mundo. Quantas visões de mentira nós podemos ver. Não estou julgando, que a palavra de Deus diz para não julgar. Mas a palavra de Deus diz que é para a gente ter discernimento. O que for do Senhor vai se cumprir, o que não for não vai se cumprir. Deus vai tirar todos os falsos profetas da terra. Esses enganadores que andam pelos templos, pelas ruas, pelos lares, vão tudo destruídos. A terra, o povo de Deus vai ser purificado. Vai limpar a idolatria. A idolatria, quando eu falo, que os falsos profetas são os que mais o povo idolatra hoje. Vê as pessoas correndo de tempo em tempo atrás de profetas, atrás de profecia. Mas ele não tem a preocupação de abrir a Bíblia para ver o que Deus está falando com ele. Ele quer ouvir da boca de um falso profeta, que muitas vezes pode levar a vida dele à destruição, pode levar a perda. Mas a palavra do Senhor está falando que ele vai limpar do meio do povo dele os falsos profetas. E eles vão ter vergonha das profecias que eles passaram, das falsas profecias, das mentiras, dos enganos. Não sou eu que estou falando, é o livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, 13, até o 14. Então os profetas eles vão se envergonhar de si mesmos. Deus não quer o povo dele enganado. Deus não fez nós para ser enganado. Irmão, se você, minha irmã também, se nós não queremos ser enganados, vamos examinar a Escritura. Pega a profecia da Bíblia para você, mas obedeça a palavra, segue o mandamento, vive a palavra. Siga a direção que Deus te manda. Deus não te direciona para lugar nenhum de erro. Ele te leva para o deserto, mas para levar para um lugar bom. Às vezes, para você se fortalecer mais, te leva para um deserto. Você passa por um tempo no deserto, mas tampa o ouvido para certas profecias que passam por aí. O deserto é necessário. O povo de Israel alcançar a terra prometida, ele vai vagar 40 anos pelo deserto. Mas Deus não deixou faltar nada para ele. O meu deserto, o teu deserto vai passar. Não se apegue em falsas profecias. Se apega à Bíblia. Quando você estiver passando um deserto, lembre. Vai lá no livro de Êxodo, 40 anos de deserto. Mas chegou na terra prometida. Lutaram, guerrearam. Teve perda, mas teve mais ganho. A terra da promessa foi entregue a ele. Tomaram que chegaram na terra prometida mais fortes, com mais coragem, mais ânimo, para cuidar da terra que Deus deu a ele. Então o deserto que eu passo, que você está passando, é Deus nos preparando para coisas boas. Ele está lutando com você, não está lutando só não. Para de pegar profecias mentirosas, profecias enganosas.
do versículo 7, 8 e 9, fala: o pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Essa nós vamos ver hoje um pedaço do 13, e amanhã o 14, que é a continuação. O pastor ferido está se referindo aqui a Jesus. É o sumo pastor. O pastor que cuidou das ovelhas, que está cuidando aí, ferido. Aí vem o juízo final. O juízo final virá lá no livro de Apocalipse. Todos vão se dobrar perante Cristo. Vai ter o dia de acerto de conta também pelos nossos erros, pelos nossos acertos, vai ter. Então, o pastor ferido é esse pastor ferido, Jesus Cristo, Nazaré, o Filho de Deus, que vai julgar a igreja. E a exaltação da igreja, da noiva, através do Cordeiro de Deus, através do noivo Jesus Cristo. Ele vai exaltar a igreja. Ele é o pastor ferido. O juízo final é dele. A exaltação dos fiéis da igreja. Os fiéis da igreja é ele. Vamos ver? Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalharão as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequenos. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas, expiarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata. E aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é o meu povo. E ela dirá, é o Senhor meu Deus. Aqui o reconhecimento. Deus exaltando o homem, e o homem exaltando a Deus. O pastor das ovelhas, como pastor. Vai queimar, vai provar. A igreja, nós, vamos ser provados no fogo. O que resistir ao fogo tem vida. O que não resistir é como um papel, você põe no fogo, rapidinho ele vai, né? Tem aquele mais forte. A madeira, você põe, ela demora um pouquinho mais que o papel, vai. Mas tem o ouro que resiste o fogo. Vai ter aquele que vai resistir o fogo. Essa é a mensagem do profeta Zacarias, no capítulo 13. Amanhã nós encerraremos, amanhã, o profeta Zacarias. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossos dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado por mais um vídeo. Obrigado por mais uma semana que está chegando ao fim. Obrigado, Senhor, principalmente por o Senhor ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, me dê sabedoria e discernimento para que juntos nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Irmãos, a profecia da vida está se cumprindo, a volta de Jesus Cristo, Ele virá. Ninguém sabe o tempo nem a hora, como um relâmpago, mas Ele virá buscar a igreja. Jesus Cristo te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Um abraço, irmão, e